em Riacho Grande, o que eu falei estava bem interessante. Em dia de calor, muitas pessoas vêm aqui para poder se refrescar ou para praticar esportes náuticos. Também é daqui que sai o abastecimento de água do Grande ABC. Hoje, vou coletar algumas amostras da água para poder mostrar para vocês como é a microfauna aqui do local. Durante as minhas observações e pesquisas sobre as amostras de água, pude coletar amostras com diferentes organismos microscópicos. Então, farei uma pequena série. Nesse vídeo, irei tratar do paramécio. Futuramente, haverão mais vídeos no assunto de organismos microscópicos da represa Billings, como de euglenas, rotíferas, entre outros. Para quem tiver interesse, na descrição vou deixar um link para o meu vídeo do tardígrado, onde dou detalhes e instruções em como analisar uma amostra de água com microscópio para celular. No caso, a única variação entre os vídeos é sobre a origem da amostra. No caso do vídeo atual, é da água da represa Billings, e do tardígrado, a amostra veio de musgos de ilhabela. No passado, muitos se perguntavam o que havia além do conhecimento, o que havia além dos céus, olhando para cima e se perguntando o que eram os gigantes que nos rodeavam no universo. Apenas o que não notaram é que havia um universo tão grande quanto, mesmo que pequeno, aqui em nosso planeta. Bastou-se olhar para baixo e se perguntar o que são os pequenos que nos rodeiam. Muitas vezes, quando se diz na fauna da represa Billings, muitos logo pensam no macro, lembrando de tilápias, jacundás, lambaris, traíras e alguns até citarão garças e biguás. Porém, poucos pensam no micro, como nos paramécios. Nesse vídeo, vou tratar de uma das espécies mais comuns desse microcosmo, o paramécio. Ao contrário de muitos de seus parceiros microscópicos, o paramécio é relativamente simples, sem muitas peculiaridades. Por causa disso, são até considerados como um modelo de organismo microscópico. Devido à sua relativa simplicidade e facilidade em sua reprodução, os paramécios são um dos organismos microscópicos mais utilizados em experimentos, até, às vezes, levando o nome de o rato branco dos ciliados, título vindo da comparação entre dois organismos muito utilizados em laboratórios, ratos brancos e paramécios. Eles são organismos bem comuns também. Embora não tenham muitas adaptações que os protejam de secas, eles puderam se espalhar para quase todo o corpo d'água existente. Acredita-se que isso se deu por outros animais, que, ao mergulharem em água que possui paramécios, irão carregar para outros lugares tais paramécios, devido a como estarão molhados depois do mergulho. Como brevemente citei no título o rato branco dos ciliados, os paramécios são ciliados. Isso significa que seus corpos são cobertos por fileiras de cílios. Com o bater dessas estruturas, os paramécios podem se locomover pela água, utilizando também de estruturas fotossensíveis para detectar a luminosidade de seu ambiente. Assim, podem se locomover de forma mais estratégica. O modelo de locomoção por cílios é um dos mais populares no microcosmo. Outros organismos também, como com esse modelo, podem fazer coisas incríveis, como por exemplo os velozes didínios, que, apesar de seu menor tamanho, têm como caça preferida os paramécios. Já no assunto, vale citar que paramécios são muito predados por outros organismos, independente de seu tamanho. Algo também interessante é que os paramécios são até considerados organismos grandes em comparação ao resto. Por exemplo, uma bactéria possui, em média, por volta de 0,2 micrômetros de tamanho. Uma hemácia humana tem por volta de 6 a 8. Paramécios, por outro lado, possuem entre 50 e 300 micrômetros. Algo que não consegui capturar com a câmera, mas que pude observar, era como é possível ver paramécios nadando, no caso, pelas minhas amostras, ao olho nu. É claro, pelo seu tamanho, era muito difícil enxergar precisamente algum deles, porém, era notória a presença de pequenas, digamos, partículas na água que se movimentavam livremente. Paramécios se alimentam, principalmente, de organismos menores ou de algas que possam encontrar pelo seu caminho.
Até, algo curioso, é que existe uma espécie de paramécio que, por células de algas em seu interior, podem se sustentar pela fotossíntese, onde as algas ganham proteção do paramécio, e em troca, o paramécio ganha o benefício de ser nutrido pela fotossíntese das algas. Esse tipo de relação é chamada de endossimbiose. Ela consiste em um organismo vivendo dentro de outro. Algo curioso é que com paramécios, tal relação não para por aí. Um termo já muito utilizado com espécies de paramécio era o do traço de assassino, supostamente um traço genético em espécies de paramécio que os permitiria criarem veneno em seu citoplasma. Com o objetivo de entender melhor o processo, o pesquisador Tracy Sonneborn pesquisou tal traço, propondo que haveria algo no gene de algumas espécies de paramécios que criaria em seu citoplasma partículas venenosas, que, por algum motivo, se multiplicariam espontaneamente. Tais partículas eram chamadas de partículas kappa. Essa teoria foi proposta por volta do final dos anos 40, sendo apelidada de a teoria do plasma gene. Eventualmente, tal teoria foi desmentida por outros pesquisadores, chegando à conclusão que, na verdade, aquilo se tratava de outro caso de endossimbiose. Nesse caso, entre paramécios e uma espécie de bactéria que matava outros organismos à sua volta. Sonneborn, por outro lado, não aceitava essa nova conclusão, ainda teimosamente se mantendo fixo em sua proposta. Eventualmente, ele aceitou essa nova teoria e admitiu estar errado, citando para um colega pesquisador por uma carta uma reflexão que teve. Ele dizia como a imparcialidade na pesquisa científica é crucial, por outro lado, difícil de ser adotada. Sonneborn citava em sua carta: a objetividade da ciência impessoal é uma meta a ser buscada através de uma rígida autodisciplina. Não nascemos com ela. Durante as pesquisas, não se pode, de forma teimosa, se apegar a uma ideia como a correta. Para a verdade ser revelada, é necessário entender o eu interior, deixando o ego de lado e focando no que é mais importante, a verdade. O que achei interessante nisso é como um ser tão pequeno, que é essencialmente invisível a olho nu e que é tão simples, pode causar em um pesquisador uma reflexão tão profunda sobre si mesmo e como a ciência deve ser tratada. Paramécios ainda não deixam de surpreender. Por exemplo, sobre um filtro especial de luz, são reveladas lindas estruturas no interior dos paramécios. Esses são cristais, que ainda não têm uma função conhecida no sistema dos paramécios. Porém, acredita-se que esses cristais são relacionados ao metabolismo dos paramécios. Esses organismos, também, como forma de defesa, podem liberar um pequeno arpão que machuca e espanta alguns predadores desavisados quando chegam perto demais. Devido à natureza unicelular dos paramécios, esses organismos respiram pela superfície de seu corpo por difusão. Algo interessante nisso é que tal tipo de respiração só funciona para organismos que são muito pequenos. Então, por exemplo, se pudéssemos magicamente aumentar um paramécio para o tamanho de um peixe pequeno, ele iria apenas sufocar. Com tudo isso, apenas gostaria de lembrar algo muito importante. Paramécios são organismos unicelulares, considerados como um dos mais básicos nesse micro-universo. Se esses se tratam do mais simples, surge-se a questão do que nos espera em tal cosmo em organismos considerados complexos. Mesmo que minúsculo, o microcosmo é extremamente vasto, assim como o enorme universo que cerca todo o nosso sistema solar.